Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo Pichora da Silveira, este é o canal Resenha Forense e hoje a gente comenta de novo o Código de Processo Civil. Dessa vez a gente entra ali no livro 3 dos sujeitos do processo, título 1 das partes e dos procuradores, capítulo 1 da capacidade processual, artigos 70 a 76. Tá? É um trecho até relativamente longo porque são dispositivos vitaminados, por assim dizer, né? Tem incisos, parágrafos e assim por diante. Antes de prosseguirmos, por gentileza, acesse o link que está na descrição desse vídeo, aqui embaixo, o Apoia-se do canal Resenha Forense. Você pode ajudar este projeto com apenas R$ 2 por mês, tá bom? Bom, pessoal, premissas, né? Como eu sempre lembro, aqui não é um curso de processo civil, então não considere isso um substitutivo do que você deve fazer, que é ler doutrina, e ler doutrina da boa, tá? Aqui é comentário rápido, prático ao Código de Processo Civil, nada mais que isso, tá? É um projeto até sem grandes pretensões. Mas uma premissa que a gente tem que falar. Falar de capacidade processual é falar de desenvolvimento válido do processo. E, de algum modo, a doutrina costuma desmembrar a capacidade processual lato sensu, digamos assim, em 3 visões. A capacidade de ser parte. Então, quando você pode ou não figurar como parte do processo. Um exemplo clássico disso seria o condomínio. O condomínio não é pessoa jurídica, então ele não é um ente civil, mas ele pode figurar como parte no processo. É só pensar no condomínio cobrando os débitos condominiais. Não é? Ele é parte do processo, embora não seja no sistema como um todo uma pessoa jurídica. Ele não é parte civil, né, digamos assim, mas ele é parte processual, ele pode figurar como autor e até como réu. Deixa eu pensar no outro exemplo. Um órgão de defesa do consumidor, como ensina a dogmática administrativa, ou melhor, administrativista, o órgão, já na velha máxima de Otto von Guericke, órgão não é pessoa jurídica, órgão é só um centro de competências definido em lei, o centro de competências definido em lei. Então está certo falar definido em lei e não definidos em lei, né? É um centro definido em lei, centro este dotado de competências, certo? E o órgão, embora não seja pessoa jurídica, pode figurar como parte, ele tem capacidade de ser parte. Um exemplo disso é o PROCON. O PROCON não é pessoa jurídica, é um órgão. E ele, como órgão, pode ser parte. É só ler o Código de Defesa do Consumidor. Ele fala, olha, o PROCON pode figurar como parte, né? Órgãos que defendem consumidores podem figurar como parte processual para a tutela dos direitos aqui previstos, certo? Muito bem. Dada uma breve explicação da capacidade de ser parte, ainda resta explicar a capacidade para estar em juízo e também a capacidade postulatória. A capacidade para estar em juízo é a que mais se liga, digamos assim, àquela capacidade estudada na dogmática civil, na dogmática civilística, portanto, né? A capacidade para estar em juízo vislumbra a capacidade civil do envolvido. Então, por exemplo, uma criança, né, um menor, conforme o caso, será relativo ou absolutamente incapaz. Pensemos no absolutamente incapaz. Ele não tem capacidade para estar em juízo, embora ele seja pessoa, de maneira que ele figurará em juízo apenas com a representação. É exatamente como acontece nos atos da vida civil, só que agora nos atos processuais. Você coloca essa ideia aqui no direito processual. Então, o incapaz, do ponto de vista civil, será incapaz processualmente, de maneira que ele terá de ser representado ou mesmo assistido em juízo. Não é? Um relativamente incapaz será assistido em juízo. Então, um rapaz de 17 anos não tem plena capacidade para estar em juízo, de maneira que ele terá de ser assistido nos atos processuais. Tá? É exatamente isso. E, finalmente, a capacidade postulatória. Né? A regra do direito brasileiro é que o advogado, não só o advogado, mas também, por exemplo, o Ministério Público, a Defensoria Pública também, enfim, só algumas pessoas têm capacidade postulatória, né? O advogado, e só o advogado, pode manejar uma
ação com pretensão indenizatória, por exemplo. É claro que o MP também pode fazê-lo e a defensoria, mas eu estou dando o exemplo do advogado. Existem poucas exceções, nós poderíamos pensar aqui no habeas corpus. Embora você não tenha capacidade postulatória, por exemplo, você pode impetrar habeas corpus. É uma exceção. Também há exceção disso na Lei 9.099 de 1995. O sistema dos juizados, em alguns casos, acaba permitindo a postulação pela parte que não conta com um advogado. Então, resumindo, capacidade de ser parte, então é a capacidade de ser um polo processual, capacidade para estar em juízo, é como o processo civil vislumbra as incapacidades que a gente estuda em direito civil, basicamente, e capacidade postulatória. Eu dei o exemplo aqui do advogado. Em regra, há necessidade de contar com alguém que tenha a aptidão para dirigir petições ao juízo. Basicamente, é nisso que consiste a capacidade postulatória. Claro que eu não vou aprofundar, tá? É só uma premissa inicial para que vocês possam entender a leitura do código. Muito bem, vamos adiante. Artigo 70. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. É justamente o que o código fala aqui. Lembra aquela capacidade para estar em juízo que eu dei na explicação? Está aqui no artigo 70. Uma pessoa absolutamente incapaz não tem capacidade para estar em juízo. Ela terá de ser representada. Certo? É óbvio que ela tem capacidade de ser parte, só que ela não tem capacidade para estar em juízo. Essa é a ideia. Então, ela será parte enquanto representada, mas ela não pode estar diretamente, digamos assim, em juízo. Acho que fica claro do jeito que eu falei aqui. Artigo 71. O incapaz, só para deixar mais claro, depois eu vou falar disso, a doutrina italiana fazia uma distinção entre parte processual e parte da demanda. Tem tudo a ver com isso que eu estou falando para vocês, Há casos em que alguém é parte processual, mas não é parte da demanda, certo? Tem muito a ver com isso aqui. O absolutamente incapaz, ele até é parte da demanda, em muitos casos, mas parte processual mesmo será aquele que o representa, certo? Essa é a ideia. Artigo 71. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador na forma da lei. É justamente o que eu já expliquei aqui para vocês. Artigo 72. O juiz nomeará curador especial ao, inciso 1º, incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade. Então, em 2 casos, o juiz nomeia o curador especial ao incapaz. Primeiro caso, se ele não conta com um representante legal. Caso 2, segundo caso, se os interesses do incapaz colidirem com os do respectivo representante. Neste caso, o juiz deve nomear um curador especial. E só enquanto durar a incapacidade, obviamente, Inciso 2. Réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Então, em 3 casos, também aqui no inciso 2, o juiz tem de nomear curador especial. Caso número 1, réu preso, revel. Caso número 2, réu revel, citado por edital. Caso número 3, réu revel, citado com hora certa. E claro, em todos os casos, enquanto ele não constituir o advogado. Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública nos termos da lei. Muito bem. Artigo 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário. Essa é a regra. E depois vem uma exceção, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. Faz todo sentido a ressalva. Mas vamos à regra, O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário. Então, por exemplo, o marido quer mover uma ação envolvendo direito real imobiliário. Ele precisa do consentimento de sua esposa. É isso que diz o 73. Evidentemente, essa exigência é dispensada caso o marido e a esposa, que eu dei aqui no exemplo, estejam casados no regime de separação absoluta de bens. Faz todo sentido, faz todo sentido. Parágrafo 1º. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação. Então,
marido e mulher, nesse exemplo que eu estou dando, precisam de necessária citação para os seguintes casos. Inciso 1º, para a ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados, sob regime de separação absoluta de bens. Ó, de novo, direito real imobiliário. Se forem partes, o marido precisa do consentimento da esposa, vice-versa. Se forem demandados, marido e mulher precisam, marido e esposa precisam necessariamente de citação. Os dois precisam ser citados, certo? Inciso 2. Resultante de ação resultante para a ação, melhor dizendo, resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou ato praticado por eles. Ok também, meio óbvio. Inciso 3º, fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família. Também faz muito sentido. Inciso 4º, que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel ou de um ou de ambos os cônjuges. Então, por exemplo, aqui, uma ação que discuta uma garantia real envolvendo o imóvel de um ou de ambos os cônjuges. Uma hipoteca, por exemplo. Os dois precisam ser citados, certo? Parágrafo 2º. Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado. Então, nas ações possessórias, lendo mais uma vez, a participação do cônjuge do autor ou do réu, então ele está falando do polo ativo e do polo passivo, mas cônjuge do autor ou do réu nas ações possessórias, tal participação só é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado. Então, por exemplo, só o marido é o esbulhador, num determinado caso. A discussão possessória não precisará de citação de sua esposa, se só ele for o esbulhador. Faz sentido, certo? Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos. Então, no lugar de cônjuge, você pode ler cônjuge / companheiro. Tá? O parágrafo 3º deixa tudo equiparado. Parágrafo 2º. O consentimento previsto no artigo 73, que a gente acabou de estudar, pode ser suprido judicialmente quando for negado por um dos cônjuges sem justo motivo, ou quando lhe seja impossível concedê-lo. Eu nunca vi um caso assim na prática forense. Se alguém viu, por gentileza, comenta aqui embaixo. É bastante raro, nunca vi. Parágrafo único. A falta de consentimento, quando necessário e não suprido pelo juiz, invalida o processo. Ou seja, tal consentimento entra como um pressuposto de validade do processo. Será nula a sentença, por exemplo, que deixe de observar a regra do artigo 73 que a gente estudou. Certo? Artigo 75. Serão representados em juízo, ativo e passivamente, então, como autores ou como réus. Inciso 1º, a união. Então, a união, como é que ela é representada em juízo? É pela AGU. Olha ali, ó, a união, pela Advocacia Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado. Inciso 2, o Estado e o DF, por seus procuradores, né? A Procuradoria do Estado, ou do DF, claro. Inciso 3, o município por seu prefeito ou procurador. Interessante isso, né? O prefeito pode representar o município em juízo, ou o procurador, o que é mais frequente. Inciso 4, a autarquia e a fundação de direito público. Fundação de direito público, você pode colocar assim, / fundação autárquica, dá na mesma. Mas a autarquia e a fundação de direito público, aliás, a doutrina administrativista que nem faz diferença entre uma e outra, né? Autarquia e fundação de direito público é a mesma coisa que autarquia. A diferença é o nome em iuris, mas no fim das contas, uma fundação de direito público é uma autarquia, né? Por isso que ela recebe o nome de fundação autárquica. Mas enfim, autarquia e fundação de direito público, por quem a lei do ente federado designar. Vejam que isso faz sentido. Olha só. Segundo o artigo 37, inciso 19 da Constituição da República, a autarquia precisa, ou melhor, só é criada com lei. A lei cria a autarquia, diferentemente de uma empresa pública, por exemplo, né? Quando a lei autoriza a sua criação. O que preenche o suporte fático de existência da empresa pública
é o registro do seu ato constitutivo no cartório de registro de pessoas jurídicas, ou na junta comercial, conforme o caso. É esse o fato que cria a personalidade jurídica da pessoa jurídica aí tratada. No caso, no exemplo que eu dei, é a empresa pública, né? Mas a autarquia é diferente. O que cria a autarquia é a própria lei. E muito provavelmente esta lei trará a pessoa, o órgão, enfim, o ente ou o órgão que terão a incumbência de representá-la em juízo. É exatamente isso que diz aqui a parte final do inciso 4º do artigo 75. Repetindo, a autarquia é a fundação de direito público por quem a lei do ente federado a designar. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Agora, fica uma pergunta no ar, né? E se a lei não designar nada? Fica estranho, né? Talvez seja uma omissão que não possa acontecer na prática. Inciso 5. A massa falida pelo administrador judicial. Então, se há falência decretada, a partir deste momento, os bens são administrados por um administrador judicial. Antigamente, antes da Lei 11.101 de 2005, se falava em síndico, né? É o velho síndico, agora tem esse nome aí, administrador judicial. E inciso 6º, ou melhor, inciso 6º, a herança jacente ou vacante por seu curador. Então, o curador da herança jacente ou vacante. Inciso 7º, o espólio pelo inventariante. Então, aberto o inventário, há um espólio, né, um amontoado de bens deixado pelo decuios, e este amontoado de bens é administrado pelo inventariante, né, por quem abriu o inventário. E ele representa o espólio ativo e passivamente. Um clássico, né, de direito civil até. Inciso 8º, a pessoa jurídica por quem os respectivos atos constitutivos designarem, ou, não havendo essa designação, por seus diretores. Aqui entra fundação, associação, sociedade civil e assim por diante, né? A gente olha o ato constitutivo da pessoa jurídica e lá constará quem irá desempenhar o papel de representação em juízo. No caso de omissão, avisa a lei, a representação se dará pelos diretores respectivos. Inciso 9. A sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica pela pessoa a quem couber a administração de seus bens. Aqui entra, por exemplo, o condomínio. Condomínio... Bom, o condomínio está no inciso 11, vou falar daqui a pouco, mas a resposta seria essa, né? Pelo síndico do prédio, no caso de um prédio, enfim, num condomínio seria o síndico claro, na maioria dos casos do prédio, né? Onde você mora, por exemplo, ou o administrador respectivo, né? O pessoal fala em síndico terceirizado, é possível, enfim. Sociedade, vou ler de novo. A sociedade e a associação irregulares. E veja, como está no plural aqui, ele está falando de sociedade irregular e ou de associação irregular, tá? Isso vocês estudam em direito empresarial, por exemplo. Principalmente em empresarial. E outros entes organizados sem personalidade jurídica pela pessoa a quem couber a administração de seus bens. Ok. Inciso 10. A pessoa jurídica estrangeira pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. Inciso 11, acabei de falar, né? O condomínio, pelo administrador ou síndico. Então, por exemplo, você mora em um prédio. Aí no seu prédio você paga condomínio, você tem um síndico eleito numa assembleia e assim por diante. Digamos que o prédio, o condomínio, precise cobrar a taxa condominial em juízo. O autor da demanda, como avisa e como possibilita o CPC, é o condomínio. Mas a representação do autor, que é o condomínio, se dá pelo síndico aí do lugar onde você mora, no exemplo que eu acabei de dar. Lembrando que condomínio, ele tem capacidade de ser parte. Embora no mundo civilístico, digamos assim, condomínio não seja parte stricto sensu. Ele não é ente, ele não é alguém, ele não é sujeito de direitos, ele não tem personalidade jurídica, mas ele tem capacidade de ser parte. E sendo parte, em eventual processo, ele é representado ativo ou passivamente pelo síndico ou pelo administrador, geralmente pelo síndico. Parágrafo 1º. Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte. Então, se o inventário for aberto por um inventariante dativo,
os herdeiros, né, os sucessores do decuius, do falecido, serão intimados no processo no qual o espólio seja parte. Perfeito. Parágrafo 2º. A sociedade ou associação sem personalidade jurídica não poderá opor a irregularidade de sua constituição quando demandada. Faz sentido. Faz todo sentido. Até seria uma má-fé, né? Seria um venire contra factum proprium, talvez. Parágrafo 3º. O gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo. Então, o parágrafo 3º dá uma complementada ali no inciso 10, tá? Parágrafo 4º. Os Estados e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para a prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado, mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias. Então, nada impede que a Procuradoria Paranaense firme um convênio com a Procuradoria Paulista para que ambas, nos seus respectivos estados, com suas respectivas atribuições, pratiquem atos processuais recíprocos. Então, o procurador paranaense praticar um ato processual em favor do estado de São Paulo. Tá? Não tem problema nenhum. O Código de Processo Civil trata disso. Eu nunca vi um convênio desse, né? Eu até não estou muito ligado na vida dos procuradores estaduais. Se algum colega que assiste já viu algo similar, por gentileza, comenta aqui embaixo para a gente aprender um pouco mais. Artigo 76 agora, o último de hoje. Caput. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Parágrafo 1º. Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária, inciso 1º, o processo será extinto se a providência couber ao autor. Obviamente, uma extinção sem resolução do mérito. Uma sentença sem resolver o mérito. Inciso 2, o réu será considerado revel se a providência lhe couber. Inciso 3º, o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. Ok. Parágrafo 2º. Descumprida a determinação em fase recursal, então o parágrafo 1º fala, olha, quem desobedeceu o 76 caput no primeiro grau, digamos assim, terá tais consequências. Incisos 1, 2 e 3. Inciso 1, lembrando, se a providência cabia ao autor, processo é extinto sem resolução do mérito. Inciso 2, a providência cabia ao réu, o processo é tocado adiante e ele é considerado revel. Inciso 3º, o terceiro será considerado revel ou excluído do processo conforme o polo em que se encontrar, certo? Se o terceiro estava no polo ativo, ele é excluído do processo. Se ele estava no polo passivo, ele é considerado revel. Ok, aí o parágrafo 2º fala, olha, se as providências do artigo 76 caput não forem observadas nos tribunais, né, e aí você pode incluir o STJ, os TJs, os TRFs, enfim, segundo grau de jurisdição, digamos assim, mas descumprida a determinação em fase recursal perante Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal ou Tribunal Superior, o relator, inciso 1, não conhecerá do recurso se a providência couber ao recorrente. Isso é interessante, ele podia ser réu no primeiro grau e aí ele se torna apelante, por exemplo. Se a providência cabia a ele nesta fase, aí o recurso não é conhecido. Inciso 2. Determinará o desentranhamento das contrarrazões se a providência couber ao requerido. Aqui é a mesma coisa que eu falei do inciso 1, né? Nada impede que o autor seja o apelado, o recorrido. Se a providência do 76 caput cabia a ele, recorrido, as contrarrazões são desentranhadas dos autos, certo? É exatamente isso que diz o código. Bom, encerramos então, meus amigos, os comentários ao capítulo 1 aqui da capacidade processual. No próximo vídeo a gente fala do capítulo 2, dos deveres das partes e de seus procuradores. A gente começa com a seção 1, dos deveres. E aí a gente vai ler e estudar rapidamente os artigos 77 e 78. E não se iludam, porque, embora sejam apenas 2 artigos, há muito o que ler aqui. O artigo 77 é bastante longo, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau!